Em gesto de continuação, veremos alguns exemplos mais concretos ilustrando o cálculo da distância entre dois pontos no plano. Como exemplo número 1, temos calcular a distância entre o ponto A de coordenada 1 e 3 e o ponto B de coordenadas -1 e 4. É um exemplo muito sensível de resolver. No entanto, verifiquemos a representação geométrica destes pontos. O ponto A tem coordenadas 1 e 3 e o ponto B tem coordenadas -1 e 4. Então, o segmento formado pelo ponto A e o ponto B é este que representamos a cor vermelha e queremos saber qual é a distância do ponto A ao ponto B ou do ponto B ao ponto A. Para tal, vamos aplicar a fórmula que nós vimos da distância entre dois pontos no plano. Diz: a distância do ponto A ao ponto B é igual a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb também ao quadrado. Assim, xa representa a abscissa do ponto A, que é 1, menos xb representa a abscissa do ponto B, que é -1, então fica -1 ao quadrado, mais ya representa a abscissa do ponto, a ordenada, perdão, do ponto A, que é 3, menos yb, que representa a ordenada do ponto B. Então, operando 1 menos -1 dá 2. Então, temos 2 ao quadrado, mais 3 menos 4, menos 1 ao quadrado. Assim, 2 vezes 2 levantado a 2, ou 2 ao quadrado, é 4, menos 1 ao quadrado é 1. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada de 5. Que essa distância pode ser dada, né, em centímetros ou em metros, a depender daí da medida que quisermos. Então, o ponto B, o exemplo número 2, calcule a distância entre o ponto P de coordenadas -6 a 8, -6 e 8, a origem do sistema cartesiano. Como sabeis, a origem do sistema cartesiano é o ponto O com a abscissa 0 e a ordenada também 0. Logo, a representação geométrica fica da seguinte forma: o ponto P tem coordenada -6 a 8 e a origem do sistema cartesiano que tem coordenadas 0 e 0. Então, queremos saber a distância do ponto P à origem do sistema cartesiano. Então, para tal, basta aplicarmos a fórmula já conhecida, a distância do ponto P até a origem do sistema cartesiano vai ser igual a xp menos xo ao quadrado mais yp menos yo ao quadrado.
Então, daqui fica fácil substituição. XP é a abscissa do ponto P, menos 6. XO é a abscissa do ponto O, menos 0 ao quadrado, mais YP, a ordenada do ponto P, 8, menos Y0, a ordenada do ponto O, 0. Aqui, menos 6 menos 0 é menos 6. Menos 6 ao quadrado é 36. 8 menos 0, 8. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Então, a distância do ponto P até a origem do sistema cartesiano vale exatamente 10 unidades. Tá? 10 unidades. Então, simples assim. O terceiro exemplo é um exemplo um pouco mais de aplicação, que diz o seguinte: calcular o perímetro do triângulo ABC, sendo dados o ponto A de coordenadas 2, 1 e o ponto B de coordenadas menos 1, 3, ainda o ponto C de coordenadas 4 e menos 2. Então, pretende-se calcular o perímetro do triângulo ABC, formado por esses pontos, e para calcular o perímetro do triângulo ABC, nós temos que calcular as distâncias de A a B, de B a C e de A até C. Ok? Então, como sabemos, o perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. A soma dos lados de uma figura geométrica é o perímetro. Então, do ponto de vista geométrico, temos representado aqui o triângulo formado pelos pontos A, B e C, que é A, B, BC e AC. Então, precisamos primeiramente saber a distância do ponto A ao ponto B, a distância do ponto A ao ponto C e a distância do ponto B ao ponto C. Para tal, basta utilizarmos a fórmula que já sabemos da distância entre dois pontos. Então, a distância do ponto A ao ponto B, distância do ponto A ao ponto B, vai ser dado por XA menos XB quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Daqui que XA vale XA vale 2 menos XB vale menos 1, com sinal negativo, vai ser mais 1 ao quadrado, mais YA vale 1 menos YB vale 3 ao quadrado. Então, aqui 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, 9 mais 4, 13. Então, a distância do ponto A ao ponto B vale raiz quadrada de 13 unidades. Da mesma forma, vamos buscar a distância do ponto A ao ponto C. Usando os mesmos procedimentos, vamos ter XA, em o XA, 2, menos o XC, 4 ao quadrado, mais YA, 1, menos YC, menos 2, fica mais 2 ao quadrado. 2 menos 4 é igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado
vai dar 4. 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Logo, a distância do ponto A ao ponto C também vai ser a raiz quadrada de 13 unidades. Ok? Agora vamos para a distância do ponto B ao ponto C, que, observando o triângulo, é a distância maior. Então, a distância do ponto A do ponto B ao ponto C vai ser raiz quadrada de xb. Em xb menos 1 menos xc 4 ao quadrado mais yb 3 menos yc menos 2. Então fica mais 2 ao quadrado. Então essa distância vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 menos 4 menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25 é igual a 50. 50 é o mesmo que 5 raiz quadrada de 2 unidades. Então temos todas as distâncias calculadas, ou seja, a distância do ponto B ao ponto A, que é raiz quadrada de 13, a distância do ponto A ao ponto C, raiz quadrada de 13, e a distância do ponto B ao ponto C, que é 5 raiz quadrada de 2. Então, o perímetro é igual à soma das distâncias. É a distância de A a B mais a distância de A a C mais a distância de B a C. Logo, o perímetro vai ser igual a raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 13 mais 5 raiz quadrada de 2, que vai nos dar 2 vezes raiz quadrada de 13 mais 5 raiz quadrada de 2. Então, aqui temos o perímetro dado. Este é um exemplo com um pouquinho mais de aplicação, porquanto temos que utilizar o conceito de distância para então conseguirmos alcançar o objetivo, que é calcular o perímetro desta figura geométrica que é o triângulo. Sendo assim, muito obrigado pela atenção dispensada e até o próximo encontro. Bons estudos.